Irmãos, que grande privilégio o Senhor nos dá, nos reunindo na casa dEle, na comunhão dos irmãos, falando conosco, ouvindo as nossas orações, participando dos nossos louvores. Que grande privilégio é esse! E estamos aqui reunidos para usufruir essa oportunidade com um coração sincero, grato, respondendo a Deus pelas suas bênçãos e ao mesmo tempo ouvindo de Deus, da sua própria boca, pela palavra da Escritura, a sua verdade que nos orienta. E não só nós, mas outros irmãos em outros endereços, mundo afora, fazendo o mesmo. E por isso somos uma única igreja. E não só nós neste mundo, mas a palavra de Deus diz que nos céus também cultuam e louvam a Deus. A igreja triunfante. Lembremos disso quando abrimos agora e louvamos ao Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 19. Assim nos diz o Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é o Deus que fala conosco na criação, que fala conosco nos explicando a criação, ou seja, nos explicando quem somos, porque somos também parte da criação. E Ele nos explica a criação pela palavra revelada, pela lei, pelos seus testemunhos. Mas é um Deus que também fala conosco de maneira pessoal, nos admoesta,
pessoalmente. E depois de ouvirmos a Deus dessas três formas, o salmista faz a sua oração, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Esse é o Deus que nós cultuamos juntos, com grande alegria e verdade nessa manhã. Vamos falar com Ele em oração, então. Eu vou pedir ao pastor Ricardo, por favor, Ricardo, nos conduza ao Senhor numa oração. Senhor, graças te damos por estarmos na tua presença, bendita e santa. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que abre este culto e nos revela a tua grandeza, o teu grande poder, a tua grande força, mas também o teu amor por nós, criaturas, os teus filhos. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, ainda que imperfeitos, Senhor, lábios impuros, mas da sinceridade do nosso coração nós queremos te adorar, queremos te servir pela mediação do teu Filho bendito Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos trouxe, porque somos considerados filhos por meio de Jesus Cristo. E na tua presença, Pai querido, nós queremos suplicar as tuas bênçãos, Senhor, para a vida da nossa igreja, para cada família que aqui está, ó Deus. Que o Senhor nos faça sair deste culto alegres por termos estado na tua presença, Senhor, e por podermos continuar nela, Deus, por onde andarmos. Fala principalmente daqui a pouco pela tua palavra que vai ser exposta, ó Deus. Que os nossos corações, os nossos ouvidos e olhos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E nos abençoe em todos os trabalhos desse dia, Senhor, para que o teu nome seja honrado, glorificado e que vidas sejam edificadas e salvas para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, crer e observar. Vamos cantar juntos essa... Sim. Aleluia.
Ainda em pé, vamos voltar a abrir a palavra do Senhor e ouvir o que Ele nos diz aqui no Salmo 1. E vamos ler juntos esse texto da Escritura, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendita é a palavra de Deus. Assente-se, por favor. Deus também quer nos ouvir. Ele insistentemente diz isso. Quando Ele fala que deseja nos ouvir através da oração, é porque Ele se interessa por nós, por cada um de nós. Tudo em nossa vida interessa a Deus. Então vamos falar com Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir, e aqueles que o procurarem em espírito e em verdade, com sinceridade, Ele está pronto para atender, segundo a sua perfeita vontade e o seu querer absolutamente santo. Falemos com Deus então. Convido a nossa irmã Lígia Santos. Você pode, por favor, Lígia, nos dirigir em oração audível ao Senhor, irmã? Senhor, o teu povo aqui reunido, coloca diante do teu altar, Senhor, as suas preocupações, as suas mazelas, as suas transgressões, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, que Tu seja com cada um de nós, ó Deus, e que Tu realmente nos ouça, Senhor. Confiamos na Tua graça, a graça que vem de Ti, Senhor. Amém. Sabemos, Senhor, que Tu nos ouves, e isso, Senhor, nos consola, nos conforta. Te agradecemos, Senhor, por isso, pela Tua presença na nossa vida. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. E louvamos e Te agradecemos por nos ouvir. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu convido os filhos e netos que estão
com eles aqui nessa manhã, virem aqui à frente para um momento de louvor e gratidão a Deus. No último dia 25, o reverendo Oscar e nossa querida irmã Dona Odalissa celebraram gratidão a Deus por 50 anos de casamento. E vocês estão aqui nessa manhã, naquele dia, acompanhados pelos filhos, pelos netos. E nesse texto que nós lemos agora há pouco, no Salmo 1, a figura que o salmista usou para retratar o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é o da árvore. Porque a árvore é elemento vivo. E ela dá fruto. Em contraste com a palha, que não é elemento vivo e não dá fruto. Então esse contraste nos ensina que todo aquele que está plantado junto à fonte da água viceja e frutifica. E nós somos gratos a Deus porque é o caso de vocês. Porque Deus tem cuidado de vocês, na história de vocês, muitas lutas, muitas dúvidas às vezes, mas uma grande certeza da presença e da providência divina, que faz vocês chegarem aqui, cercados pelos seus, e em comunhão com a Igreja de Cristo. Então, louvado seja Deus por isso. Nós nos alegramos com vocês, sinceramente. Vamos orar a Deus, então, nesse momento. Eu gostaria de convidar alguns irmãos da igreja a virem circundar essa família para esse momento de oração. Se puderem chegar um pouquinho para frente, só para o pessoal da igreja ficar aqui. Convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Senhor, nós nos alegramos com essa família. Odalissa, Oscar, irmãos em Cristo, servos de Deus. Que, reconhecendo as bênçãos do Senhor, trazendo-os nesse instante para celebrar esse momento tão significativo da vida como casal e, consequentemente, da vida familiar. Nós tributamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão junto com eles, porque sabemos que esta grande bênção é resultado da presença e da providência do Senhor, do auxílio constante, cotidiano, hora a hora, em todo tempo. E queremos, ó Deus, render ao Senhor esse louvor e essa gratidão com sinceridade. Somos, ó Deus, por nós mesmos, pó. Mas o Senhor toma esse pó e faz dele um vaso. E molda e remolda
E as mãos habilidosas do Senhor vão nos construindo, vão nos transformando. E queremos, ó Deus, reconhecer que são as mãos do Senhor que operam, que constroem, que transformam. E assim, ó Deus, celebramos com essa família esse cuidado, esse amor, essa perfeição que só o Senhor é capaz de realizar. Ó Deus, vidas frutíferas, vicejantes, que serão abençoadas por gerações. Rendemos ao Senhor o nosso louvor. Que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe. Agora, com a questão da idade avançada, as limitações, seja especialmente, ó Deus, com eles, para que renovem-se em Cristo Jesus. E nós, ó Deus, como igreja, que temos o privilégio de contar com eles aqui entre nós, rendemos ao Senhor também o nosso louvor e a nossa gratidão por caminharmos juntos na mesma estrada, olhando juntos na mesma direção, acompanhados pelo mesmo Senhor que caminha conosco, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe ricamente vocês. Todos depois poderão cumprimentar esses nossos queridos. Haverá tempo para isso. Caio, neto do reverendo Oscar e do Odalice, está indo para Finlândia. Um dia como esse é pleno verão lá. Então, está já de agasalho, mas pode preparar um mais forte ainda. Vai ficar um ano estudando. A porta que Deus abriu para o Caio. Essa família é membro da igreja presbiteriana na cidade de Adamantina. E você vai essa semana, Caio? Quinta-feira. Que bom, Caio. Que Deus abençoe você lá, viu, Caio? Vai ser uma experiência nova e boa. Que Deus vai estar com você. Nós vamos orar. Eu vou convidar o Duval. Pastor Duval, pode fazer oração pelo Caio, Duval, por favor? Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do Caio, de toda a sua família. Te agradecemos por essa porta que o Senhor abriu para ele, para que ele possa aprofundar os seus estudos, crescer, ter, ó Deus, essa maturidade a mais, ter essa oportunidade, Pai, que vem do teu coração. Pedimos que o Senhor esteja com ele lá todo o tempo, Pai, todos os dias, guardando, protegendo, suprindo, ó Deus, com o teu amor, com a tua misericórdia. Que ele possa sentir, ó Deus, mesmo num lugar frio, que ele possa sentir o calor do teu Espírito Santo. Amém. Que abraça, que conforta, que inspira e que motiva. Amém. E que, ó Deus, depois de um ano, nesse processo, nessa caminhada, ele possa voltar melhor, Pai, mais maduro, cheio de alegria para continuar a sua caminhada aqui no Brasil. Amém. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Caio, tem uma boa notícia para você. A Igreja Presbiteriana do Brasil está enviando um missionário para morar na Finlândia. Depois a gente fala mais sobre isso. Obrigada. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, para a nossa meditação nessa manhã. Lucas 5, a partir do versículo 27. Até o 32. Lucas 5, do 27 ao 32, nos diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, pedimos agora que o Teu Espírito Santo, que é luz e vida em nós, nos ensine um pouco mais da Tua palavra, para que nós possamos praticá-la. Porque somente pela Tua ação, Senhor querido, nós podemos praticar aquilo que o Senhor nos ensina, na Sua lei que é perfeita e restaura a alma, para que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, e para que nós sejamos este homem que tem o seu prazer na sua lei. Sozinhos não conseguimos. Apenas a Tua ação em nós, ó Deus. Por isso te pedimos agora. Tira do nosso coração toda distração. Tira, Senhor, da nossa mente toda barreira, preconceito. E, ó Deus, coloca em nós a disposição diária de Te obedecer. Fala conosco, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, nesse trecho do Evangelho, nos ensina um pouco mais sobre a nossa vocação, sobre a vocação da igreja. É interessante a gente perceber no começo desse texto que nós lemos, que o evangelista Lucas diz que passadas estas coisas, essas coisas que se passaram, eram nada mais, nada menos do que mostras concretas e claras de que Jesus é Deus. Jesus curou um leproso, curou um paralítico, lançou junto com seus discípulos redes num lugar infrutífero e trouxe tantos peixes que o barco quase afundou, curou a sogra de Pedro e muitas outras pessoas. Deu mostras de que Ele era Deus. Deu mostras de que Ele tem todo o poder sobre as coisas criadas. Porque Ele mesmo fez, porque Ele mesmo criou. A vocação da igreja começa desse reconhecimento. De que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um homem bom. Jesus não era apenas um espírito evoluído. Jesus não era um homem à frente do seu tempo. Jesus era, é e sempre será Deus, nada menos.
do que isso. E impossível ser algo mais. Aquele que fez todas as coisas, aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, por intermédio dele, por meio dele, todas as coisas foram feitas e sem ele nada se teria feito. Deus, Jesus é Deus. Daí nós podemos pensar um pouco mais em como os cristãos podem viver, sobre o que significa essa vocação que nos foi deixada, esse chamado que nos foi entregue. E há 3 coisas interessantes para pensarmos sobre a nossa vocação, a vocação da igreja, nesse texto que lemos. Lembrando que a igreja somos nós, eu e você, nós somos a igreja. Nós somos a igreja reunida hoje nessa casa de oração. Se no meio da semana nós formos participar de um grupo pequeno, nós seremos a igreja reunida na casa de uma família cristã. Se nós nos reunirmos na hora do almoço, no nosso trabalho, nós estaremos lá como igreja, reunidos naquele lugar para buscar aprender mais sobre Deus. A igreja somos nós. E onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estaria com eles. E como é gostoso a gente perceber que 2 ou mais, ninguém é chamado, vocacionado sozinho, ninguém é igreja sozinho. Nós juntos somos a igreja de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos um chamado dentro da nossa vocação. Aqui nos versículos 27 e 28 nós percebemos que havia ali sentado na coletoria Levi, que era um publicano, um cobrador de impostos, e mais do que isso, nós sabemos pela narração dos outros evangelistas que ele era chefe dos cobradores. Ele tinha um cargo alto e importante. Contudo, Levi era persona não grata no meio do povo de Israel, porque o cobrador de impostos estava a serviço do Império Romano, e os judeus estavam subjugados ao Império Romano, e teriam que pagar os seus impostos a César, com pena até de morte, caso se recusassem. Nós sabemos como é pagar impostos, né? E sabemos que dureza. Mas imagine você, naqueles tempos as coisas eram bem piores. Apesar de ser um judeu, Levi, junto com outros judeus, teriam que servir a César, e muitas vezes com o consentimento de Levi, que era chefe. Ou talvez, quem sabe, inferimos aqui, com participação ativa de Levi. Muitos judeus eram extorquidos e roubados. Como, por exemplo, era o caso de Zaqueu, que também era cobrador de impostos, que também tinha um cargo alto e importante nesse meio, e roubava os seus compatriotas. Por que essa explicação sobre Levi? Ora, Jesus disse-lhe, segue-me. Para esse homem. Talvez, ao olharmos para nós mesmos, nos julguemos sem capacidade para seguir Jesus. Eu não posso seguir Jesus por causa de quem eu sou. Eu não posso seguir Jesus porque não sou digno de segui-lo. Jesus, passando, viu Levi e disse-lhe, segue-me. Independentemente de quem você é, eu estou te chamando. E nós todos temos esse chamado. O chamado para seguir Jesus. Jesus nos convida, nos aceita, quer se relacionar e trabalhar em nós, independentemente de quem nós somos. Independentemente de quem nós somos. Esse cobrador de impostos iria conviver com pescadores brutos, com homens apelidados de filhos do trovão, com um revolucionário armado, com um ladrão, colocado ainda como tesoureiro da comunidade dos discípulos.
é interessante perceber que os chamados para seguir Jesus não estão perfeitamente tratados e curados. Mas mesmo feridos, nós somos convocados. Mesmo com mazelas, mesmo com o nosso caráter muitas vezes fora do que é o padrão de Deus que Ele deseja para nós, ainda assim Ele nos chama. Você é chamado para seguir Jesus. Ele já passou onde você estava e te chamou. E será que a sua atitude foi como a dele? E se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deus nos chama, nos acolhe. Jesus quer se relacionar conosco como nós somos. Mas Ele nos ama tanto que, pela sua graça e pela sua misericórdia e o seu trabalhar em nós, Ele não permite que nós continuemos daquela forma antiga. Mas Ele nos ajuda a sermos mais parecidos com Ele. Por isso esse chamado. O que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa aprender com Ele, a viver como agrada a Deus. Significa olhar para Ele e imitá-lo. Um discípulo tem que desejar ser como seu mestre. Um discípulo tem que desejar aprender do seu mestre. Será que nosso chamado, será que nós entendemos bem o nosso chamado? De seguir Jesus, de andar como Ele andou, de amar como Ele amou, de estender as nossas mãos como Ele estendia. Porque todos nós temos esse chamado dentro da nossa vocação. Seguir Jesus. Sermos mais parecidos com Ele. Ele nos chama para seguir. Mas também há um despertamento dentro do que nós podemos chamar de a vocação da igreja. Jesus nos chama para segui-lo e sermos mais parecidos com Ele. E também desperta o nosso coração, a nossa vida, para fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Para compartilhar com elas também a novidade, a boa nova do Evangelho, da salvação em Cristo. Aqui no versículo 29 nós vemos que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa e convidou muitos outros publicanos e outros pecadores para participarem também deste banquete. As portas da casa de Levi estavam abertas para os pecadores, mas não para o pecado. Como as portas do coração de Jesus estavam abertas para os pecadores, mas não para o pecado. Os cristãos não podem se tornar uma seita e se recolherem na sua santidade e deixar de lado os que sofrem e estão perdidos por aí. Porque esse não era o modelo de Jesus. Nós precisamos encontrar, como Jesus, um homem equilibrado, um homem de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Nós precisamos encontrar aquela estrada estreita, porque Ele disse que assim seria, aquela porta estreita para andar por ela, para caminhar nela, onde nós vamos abrir a nossa vida, a nossa casa, para receber pecadores, mas sem jamais compactuar com o pecado. Lugares, pessoas, isso faz a nossa vida. E será que nós estamos já com o nosso coração alerta, já despertados para essa realidade? De que pessoas precisam encontrar algo diferente. Pessoas que estão caminhando longe de Deus, ansiando pelo caminho de volta ao Pai, buscando em tantos caminhos e veredas tortas por aí afora. E nós que já conhecemos, muitas vezes, vivemos como se estivéssemos isolados em mosteiros. O grande problema de ir para o mosteiro
e fica lá, é que de lá nós não fazemos diferença na vida de ninguém. Nós não podemos nos recolher sozinhos. O cristianismo não é uma seita que se fecha, que se isola. O cristianismo é feito de compartilhamento. Porque Jesus compartilhou o seu amor, a sua vida, suas virtudes, atitudes, conversa, refeições. Jesus estava presente na casa de Levi, que se tornaria Mateus. Jesus está presente nas nossas casas também, nas nossas vidas. E nós precisamos abrir as portas para que o homem pecador encontre cura. Porque o terceiro e último ponto que esse texto nos ajuda a pensar sobre a nossa vocação é que também temos uma luta contra a religiosidade. Nós devemos lutar contra ela. E nós chamamos de religiosidade aqui o pensamento, aquele pensamento farisaico, que sempre quer se fechar, né, em si mesmo, na sua santidade. Nós chamamos aqui de religiosidade aquilo que ama mais os rituais e as regras do que a Deus e as pessoas. Nós chamamos de religiosidade aqui aquele movimento que faz com que as pessoas simplesmente deixem de perceber aquele que sofre à sua volta, com uma desculpa gospel. Nós vivemos esse tempo, um tempo assim, de religiosos. Pessoas que cantam cânticos de 20 minutos, 25 minutos às vezes. O tempo que eu estive na Jocum participando de alguns trabalhos, eu cheguei a participar de cultos, irmãos, que duraram 4 horas. 4 horas. Eu tinha que estar ali. Cânticos que não acabavam mais. Pareciam mantras. Contudo, na saída daquele templo, daquele lugar, as pessoas quase pisavam a cabeça de um menino de rua, de um mendigo. De que vale? De que vale tanta religiosidade? Nem todas as religiões do mundo podem tirar um homem do inferno. Nós temos que lutar contra ela. Esses homens que olharam aqui do versículo 30 ao versículo 32, esses homens que olharam para a casa de Mateus, para a casa de Levi, e tinham um bom argumento para impedir que Jesus se aproximasse dos pecadores junto com seus discípulos. O argumento de que Jesus já estava quase se tornando um fariseu junto com seus discípulos, não é verdade? Afinal de contas, Jesus tinha a lei nos lábios, ensinava como nenhum outro ensinou. Jamais Jesus pecou. Na ideia dos religiosos daquele tempo, Jesus quase estava entrando para o partido deles. Não é verdade? Lembrando que os fariseus eram um partido daquele tempo. Quase um fariseu comendo com pecadores. Jesus, desse jeito você não vai poder fazer parte do nosso grupo. Mas Jesus tem uma resposta verdadeira, graciosa e amável para dar para os religiosos. Os religiosos que olham para você e dizem, mas como você frequenta a casa dessa pessoa? Como essa pessoa frequenta a sua casa? Como você pode sair para tomar um café com tal pessoa? Como você pode conversar, ter essa pessoa no seu círculo de relacionamentos? A resposta de Jesus é fascinante. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse deve ser o norte
da nossa luta contra a religiosidade. Lembrar que nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui por um propósito. Como médicos do seu coração, e esse lugar como um hospital para feridos. Nós temos o dever de levar a cura, que é a salvação. De levar o remédio, que é Jesus, até aqueles que estão sofrendo doentes. Doentes da alma, do coração. A religiosidade não se preocupa com o outro. Ela se preocupa com os rituais. Jesus não é uma religião. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele se preocupa com o outro. Ele se importa. E veio ao mundo para curar o doente e para trazer o arrependimento ao pecador. Nós precisamos viver isso na nossa luta contra a religiosidade. A melhor forma de nós vencermos os rituais e essa vida vazia que é a religiosidade fria, é amando as pessoas, levando um pouco de refrigério ao cansado, amar. Não há nenhuma outra forma de combatermos a religiosidade. Discussões, nós esbravejarmos, a nossa ira, nada disso é eficaz contra a frieza da religiosidade. O amor é eficaz. A cura para o doente, o amor para o que vive longe dele. Isso pode transformar e transforma. Que o Senhor então nos ajude a segui-lo. Porque Jesus já nos chamou. Que o nosso coração, que a nossa casa estejam abertos, que nós estejamos despertados para esse chamado de fazer diferença na vida do outro. Que nós saibamos quem nós somos e qual é o nosso propósito. E que nós possamos amar diariamente e abandonar qualquer traço da religiosidade fria, mas amar as pessoas e levar um pouco mais da cura de Jesus para elas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, ajuda-nos nessa vocação que nos deste. Ensina-nos a sermos mais parecidos contigo, querido Mestre. O Senhor já nos chamou e nós te agradecemos porque o Senhor não olhou para os nossos pecados quando nos chamou, mas o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabemos, ó Deus, que precisamos melhorar muito. Queremos aprender contigo, Jesus, a agradar o Pai, com a nossa vida. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Que nós possamos entender o nosso propósito aqui na terra. Que a nossa vida, que a nossa casa esteja aberta para receber pecadores. E que nós possamos amar os pecadores, mas não o pecado. Estar de fora, Senhor, do que te desagrada, mas com a intenção clara, com o propósito claro de fazer a diferença na vida das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos ritualistas e religiosos, mas ensina-nos a amar. Porque nós sabemos, ó Deus, que toda a tua lei perfeita e restauradora se resume no amor. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a viver isso, ó Deus. Porque o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer misericórdia. Ensina-nos, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Vamos nos colocar em pé para louvar a Deus. E enquanto cantamos em louvor, podemos também louvar, consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Receber a bênção. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus Trino, o que nos vocaciona, e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se alguém nessa manhã que está nos visitando, se houver, pudesse colocar em pé, por favor.
Que bom. Qual é o nome de vocês? É Leonardo e Sara. Leonardo e Sara. Vocês são de Campinas ou não? Somos. É? Muito bom tê-los aqui em nossa igreja hoje de manhã. Deus abençoe vocês. E vocês? André, Ludmila, Daniel, Luciane e Betel Paulinho. Betel Paulinho. Ah, que bom. Bem-vindos, viu? Alegria também receber vocês. Essa é a Isadora, colega da Isabela. Isadora. Isadora, você é bem-vinda aqui, viu? Deus abençoe você, Isadora. Pode se sentar. Hoje à noite nós teremos o privilégio de celebrar a ceia do Senhor em nosso culto. E nós convidamos todos a se prepararem nesse momento de consagração e sacramento que teremos à noite. Agora temos salas de escola dominical e durante esse mês de julho, aqui mesmo nesse espaço nosso, estamos dando aulas especiais de temas que os professores têm escolhido. Então, vocês também estão convidados a permanecer para darmos um pouco mais de atenção à palavra e à voz de Deus nas Escrituras.